Bom dia a todos, bom dia para você que está vendo esse vídeo aqui tão importante. E, bom, quem tá lá no Telegram tá acompanhando, né, que a gente conversa sempre, ou no grupo no Facebook. E o relógio, ele tá, ó, correndo, né, os ponteiros voam. E teve a cúpula, né, começou a cúpula da OTAN em Madrid, na Espanha. E foi feito grandes promessas ali, né? O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, prometeu o aumento de contingente, né, na Europa, né, no território da OTAN maior, aumentar o número, né, de sua base na Polônia, vai mandar mais caças F-35 para o Reino Unido, aumentará sua força aérea na Itália, sua presença militar na Alemanha. E então nós estamos vendo que a OTAN está dando assim, um sinal claro de agressividade contra a Rússia. Essa semana, depois do imbróglio, né, que teve para a entrada de Finlândia e Suécia, os dois países pediram para entrar para a OTAN. O Putin vê isso sim como um problema e vocês vão ver como, né? Como que isso é um problema para eles. Eu vou explicar para vocês agora e como isso está subindo o nível de ameaça de ambos os lados. A Turquia tinha né, criou uma objeção contra. Por quê? Porque eles veem os dois países tinham membros do PKK, que é um partido curdo, e a Turquia vê eles como um problema, né? É inimigo deles. Então a Turquia chegou a conversar com os governos finlandeses e suecos e pediu que fosse entregue prisioneiros curdos e que a Europa suspendesse os embargos de venda de armas para a Turquia. E a Europa concordou, foi feito isso, e agora a Turquia permitiu a entrada de Finlândia e Suécia. E o presidente da Rússia disse o seguinte: olha só, se a OTAN enviar armas para a Finlândia e Suécia, a Rússia vai reagir de forma simétrica. Ou seja, qual é o problema, né? Por que que segundo o Putin, a mídia russa diz, ele só invadiu a Ucrânia, né? Não foi só por isso, tá? Mas eles tomaram a Ucrânia porque para eles a Ucrânia, né, é importante historicamente, é um território que sempre pertenceu aos russos, porque Kiev e o território ucraniano é de origem dos russos, os povos eslavos originalmente surgiram ali. Então é um território que é uma herança que pertence aos russos, não é independente. Mas também porque a Ucrânia pediu para entrar para a União Europeia, para a OTAN. E com isso, a OTAN iria enviar exércitos e armas para dentro do território ucraniano e ficaria bem próximo às fronteiras russas. Então a Rússia foi e interviu naquele país. Porque, segundo a lei da OTAN, né, um país pode entrar para a OTAN, porém, se ele estiver tendo conflito interno, se ele estiver no momento em conflito com outra nação, ele não poderá ingressar na OTAN porque ele está tendo problemas. Só quando ele resolver os seus problemas internos é que ele pode então entrar para a aliança. Veja só. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira que a Rússia não veria problema numa eventual adesão de Suécia e Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, mas também disse que se soldados e armas forem enviados ao território dos países, os russos vão responder de forma assimétrica. Putin falou sobre a entrada de dois países na organização durante uma visita ao Turcomenistão. Não temos problemas com Suécia e Finlândia como os que temos com a Ucrânia. Nós não temos diferenças territoriais. Não há nada que nos incomodaria caso a Suécia e Finlândia ingressem na OTAN. Se os países desejarem, podem aderir, cabe a eles. Porém, entre aspas, ele fez, então, olha só, Putin fez as seguintes ressalvas. Se contingentes e infraestruturas militares fossem mobilizadas para lá, seríamos obrigados a responder de forma simétrica e fazer as mesmas ameaças àqueles territórios de onde tiveram surgido ameaças a nós. Suécia e Finlândia decidiram se ingressar na OTAN depois que a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia pró-Ocidente em 14 de fevereiro. O processo formal de adesão foi iniciado nesta quarta, dia 29, durante a cúpula da OTAN em Madrid. E aí, Putin criticou a OTAN por ter ambições imperialistas.
A OTAN, ela é imperialista? Toda grande nação é, né? Toda. A Rússia é, os Estados Unidos é, a Europa é, a China é, todas as grandes nações, os grandes impérios da Terra, eles são imperialistas, né? E como que isso se dá? Como que a forma de império da OTAN é diferente? Ela tem a sua ideologia, seu dinheiro, seu poderio econômico, seu poderio militar, e ela fornece, se um país quiser entrar para fazer parte do bloco, ter acesso ao dinheiro, aos bens e produtos, à sua cultura, e ainda vai receber proteção militar, apoio com dinheiro, né? E aí as nações mais fracas veem isso e falam, claro, eu quero isso. É assim eu vou ser protegido quando precisar, vou ter acesso a um mercado econômico forte, pujante, né? Poderoso, e estou respaldado em todos os aspectos. E assim, esse país entra para a OTAN, porém, para ele entrar, ele vai ter que aceitar todas as normas e regras, toda a lei dali dentro, e ela se submete ao poderio de Bruxelas. Ou seja, o, o Conselho Europeu, Bruxelas, que é o órgão máximo da União Europeia, ele passa a ter poder de resolução maior do que o próprio Estado que entrou. Ou seja, a soberania daquela nação, ela é enfraquecida, ela é submetida, ela passa a se submeter às ordens dadas por Bruxelas, entende? Então, assim eles vão aumentando, e eles estão cada vez chegando mais próximo da fronteira com a Rússia, e a Rússia não está aceitando isso. A Rússia quer manter uma distância, e para isso a Rússia agora tomou a Ucrânia e disse que se armas e soldados forem mandados para a Finlândia e Suécia, eles vão mandar também ameaças ali para a fronteira com a Finlândia. E vejam só como isso vai ficar num nível bem preocupante. Olha só. Próxima matéria que eu quero passar para vocês. A Rússia está pronta para enviar navios com MN para as fronteiras da OTAN. Eu não vou dizer essas palavras aqui porque o algoritmo vai, né, me dar problemas. Vocês sabem disso. Mas a Rússia está pronta para enviar navios com MN para as fronteiras da OTAN, né? Birimbinhas avassaladoras, vamos dizer assim. Olha só. A Rússia pretende enviar seus navios e submarinos com MN para o mar. Devido às ameaças da OTAN, a Rússia pretende enviar seus navios de G e submarinos equipados com ogivas N para o mar aberto. As informações sobre esse assunto foram expressas por Dmitry Medvedev. Além disso, isso pode acontecer nos próximos dias, pois a extensão da fronteira da Rússia com os países da OTAN aumentou várias vezes. De acordo com Dmitry Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o lado russo tomará medidas sem precedentes contra a OTAN. Olha só, abre aspas, o status não nuke do Báltico se tornará coisa do passado. O agrupamento de forças terrestres e da marinha nas direções norte será seriamente aumentado. Ninguém está feliz com isso, nem os cidadãos dos dois países candidatos à OTAN. Não é a melhor perspectiva ter nossos Iskanders M hipersônicos, navios de G com armas N, na porta de sua própria casa. Olha só, ele tá fazendo uma ameaça para os países da OTAN, que agora estão ameaçando eles. Ou seja, olha, não vai ser bom para eles ter os nossos né, nossas melhores armas voltadas contra o território deles. Vale ressaltar que alguns meses antes, sistemas de M táticos operacionais já eram vistos perto da fronteira com a Finlândia, mas nenhuma declaração oficial foi feita a esse respeito. Mateus capítulo 24, verso 6, e ouvireis de Gs e de rumores de Gs, né? A palavra nem pode ser dita aqui. Olha só o nível que as coisas estão subindo. Eu quero voltar para a página principal aqui, porque o que está acontecendo, né, é muito sério. Olha, ainda podemos barrar, né, a Turquia ameaçando, porque a Turquia ela faz isso para pedir barganha, né? Ela quer barganhar, quer conquistar mais alguma coisa dos países europeus, ela fica fazendo esse joguinho. O presidente de Israel interino, né, o premier de Israel, Yair Lapid, se torna agora o primeiro-ministro interino até que venham as eleições. Mas eu quero pegar essa matéria.
O Biden anuncia nova ajuda militar de 800 milhões de dólares à Ucrânia. Tá aí, né? Eles estão atolando a Ucrânia de armas e de dinheiro, que vai ter que ser pago um dia. Olha só, no último dia da cúpula da OTAN, em Madrid, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio à Ucrânia de uma ajuda militar de mais de 800 milhões de dólares em defesa antiaérea, artilharia e outros equipamentos. O anúncio foi feito nesta quinta, dia 30, e o pacote será detalhado nos próximos dias, de acordo com o chefe da Casa Branca. No encerramento do evento na Espanha, o presidente francês Emmanuel Macron saudou a adoção de um novo conceito estratégico da Aliança do Atlântico Norte. Este documento fundamental, aos olhos do presidente francês, reconhece o novo ambiente de segurança criado pela agressão da Rússia contra a Ucrânia e consagra também a cooperação estruturante entre a União Europeia e a OTAN, disse Macron. A OTAN não está em G e a Rússia é a única responsável pelo conflito na Ucrânia. Até parece, né? A Ucrânia não faz parte da OTAN, mas a luta que ela trava para se defender é nossa, e ela se beneficiará, portanto, do apoio da aliança o tempo que for preciso. Aí vem a crítica da China, né? Em seu documento intitulado Conceito Estratégico e que não era revisto desde 2010, a OTAN afirmou que a China representa um desafio para os interesses e a segurança dos países da aliança. As ambições declaradas e as políticas coercitivas da República Popular da China desafiam nossos interesses, segurança e valores. Sim, a OTAN colocou a China como um grande inimigo que deve ser levado em conta. Inclusive, os Estados Unidos e a Europa estão projetando a criação de uma aliança militar, uma OTAN do Pacífico, da Ásia, para enfrentar a China. Só para você ter uma ideia, olha só. Esta foi a primeira vez que o texto fez referência à China, que não era tradicionalmente mencionada na missão da OTAN. Uma prova da crescente preocupação com a China foi a participação no encontro de cúpula pela primeira vez de funcionários dos governos do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A China não é um adversário, instituiu, no entanto, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Porém, como era esperado, o documento foi criticado por Pequim. Abre aspas. Este suposto documento de conceito estratégico da OTAN ignora a realidade e apresenta os fatos ao contrário. Se esforça para difamar a política externa da China, fecha aspas, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. Abre aspas, tem a obstinação equivocada de apresentar a China como um desafio sistêmico, fecha aspas. A OTAN denuncia o aprofundamento da parceria estratégica China e Rússia e suas tentativas de minar a ordem internacional. É assim, irmãos, o que está acontecendo, né, entre esse conflito Estados Unidos, China, Rússia, é porque, assim, o globalismo, né, que é essa economia mundial liderada pelos Estados Unidos, onde as nações trocam mercadorias umas com as outras, onde tudo é baseado em regras e as regras foram criadas pelos Estados Unidos, pelos globalistas do Ocidente, né, como a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do órgão da Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Então, assim, isso está acabando e a Rússia e a China estão pondo isso em xeque, ou seja, nós não vamos mais aceitar as regras ditas por vocês e agora o mundo vai ter que mudar. Agora, quando os Estados Unidos quiser fazer alguma coisa, vai ter que consultar China e Rússia e todo mundo vai ser assim. Agora vai ser uma ordem multipolar, não mais unipolar. E não vai ter só uma moeda mandando no mundo, vai ter mais, porque a Rússia e a China estão projetando uma cesta de moedas que, quando for lançada, vai ter um poder no mundo muito forte e vai ser uma alternativa ao dólar. Vocês podem anotar isso aí. Olha só, entre aspas, foi Putin quem fez do imperialismo o objetivo de sua política, ao dizer que os países vizinhos da Rússia eram parte de seu país. Acrescentou o chanceler alemão, isto é o imperialismo e não pode ser chamado de outra forma, concluiu Olaf Scholz. Então, eu trouxe, né? Vai ficar um pouco extenso aqui para vocês, mas eu quero que vocês vejam o que eu coloquei lá no Telegram, né? Porque é crucial, tá? É crucial que vocês entendam isso. Eu coloquei para vocês já que foi ontem,
Então, mas eu quero que vocês vejam isso, tá? É esta matéria, tá bom? Olha, do site Outras Palavras, né? Que diz assim: o encolhimento do Ocidente. Fracasso na G contra a Rússia pode acelerar um longo declínio, mas com ele vem arrogância e ambições irreais. E há perigo à frente porque os impérios não se admitem nem como espaços subalternos nem em relações igualitárias. Então tá aí. O que os ocidentais designam por Ocidente ou civilização ocidental é um espaço geopolítico que emergiu no século XVI e se expandiu continuamente até o século XX. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, cerca de 90% do globo terrestre era ocidental ou dominado pelo Ocidente. Europa, Rússia, as Américas, África, Oceania e boa parte da Ásia, com parciais exceções do Japão e da China. A partir de então, o Ocidente começou a contrair, primeiro com a Revolução Russa de 17 e a emergência do Bloco Soviético. Depois, a partir de meados do século, com os movimentos de descolonização, o espaço terrestre e logo depois o extraterrestre passou a ser um campo de intensa disputa. Entretanto, o que os ocidentais entendiam por Ocidente foi se modificando. Começara por ser cristianismo, colonialismo, passando ao capitalismo e imperialismo para se ir metamorfoseando em democracias e direitos humanos, descolonização, autodeterminação, relações internacionais baseadas em regras, tornando-se sempre claro as regras eram estabelecidas pelo Ocidente e apenas se cumpriam quando servissem os interesses deste, finalmente, por último, que é o que nós estamos agora, é a globalização, que está acabando. O mundo vai se contrair em vários blocos, como eu falei, né? Terão 10 reinos e não vai ter mais só uma nação mandando no mundo. Vai ter várias. E esse governo aí dos Estados Unidos hoje, ele nem é respeitado no mundo. O Biden, ele é um senil. Ele é uma pessoa que claramente tem problemas psicológicos. Ele precisa que alguém escreva tudo que ele vai falar. Tem até um panfleto entregue para ele que ele tem que entrar na sala, acenar para o jornalista, sentar na cadeira, falar as palavras certas. Assim, ele não é nítido como os Estados Unidos foi levado para esse declínio, essa situação tão decadente, né? Mas que vai ser recuperado. Primeiro vai ter um conflito muito sério e inclusive interno nos Estados Unidos, porque hoje a divisão entre republicanos e democratas é muito forte. E os republicanos vão voltar, porém os Estados Unidos voltará ao páreo no mundo, a ser respeitado, a ter prestígio no mundo, mas não com o mesmo poder que tem hoje, que tem e que tinha anteriormente, né? Vai ser com menos poder, vai ser um mundo multipolar, mas eles voltarão a ter respeito no mundo, que hoje não tem mais. Por isso que os seus inimigos se levantam com tanta força. E essa matéria eu deixei lá para vocês lerem, não vou ler porque ela é extensa, mas peço que vocês leiam, né? Porque é crucial entender, né? Olha só o que é dito, né? A contração é declínio. Pode pensar-se que a contração do Ocidente o favorece, porque ele permite focar-se sobre objetivos mais realistas com mais intensidade. A leitura atenta dos estrategas do país hegemônico do Ocidente, os Estados Unidos, mostra, pelo contrário, que sem aparentemente se darem conta da flagrante contração, mostram uma ambição ilimitada, com a mesma facilidade com que prevêem poder reduzir a Rússia, a maior potência nuclear, a uma ruína ou a um estado vassalo, prevêem neutralizar a China a caminho de ser a primeira economia mundial e provocar em breve uma G em Taiwan semelhante à da Ucrânia. Com esse objetivo, por outro lado, a história dos impérios mostra que a contração vai de par com o declínio e que esse declínio é irreversível e implica muito sofrimento humano. No estágio atual, as manifestações de fraqueza são paralelas às de força, o que torna a análise muito difícil. Dois exemplos contrastantes. Os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, ainda que não tenham ganho nenhuma G desde 45. Com bases militares em pelo menos 80 países, um caso extremo de dominação é o da sua presença no Ghana, onde, por acordos estabelecidos em 2018, os Estados Unidos usam um aeroporto de Accra sem qualquer controle ou inspeção. Os soldados norte-americanos não precisam sequer de passaporte para entrar no país.
e gozam de imunidade extraterritorial, ou seja, se cometerem algum problema, por mais grave, não podem ser julgados pelos tribunais de Gana. Tá bom? Outro detalhe, né? As moedas de quem parece estar a ganhar a G são as que mais se desvalorizam. A inflação e a recessão que se avizinham levam o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon, a afirmar que se aproxima um furacão na economia. Né? Óbvio, né? Outra coisa, né? Contração é perda de coesão interna. A contração pode efetivamente significar mais coesão, e isso é bem visível. A liderança da União Europeia, isto é, a Comissão Europeia, tem sido nos últimos 20 anos muito mais alinhada com os Estados Unidos que os países que integram a União Europeia. Sim, você pode ver que a União Europeia ela é obediente aos Estados Unidos. Por quê? Porque quem manda lá é quem banca, né? Quem levantou ela. E eles são, na verdade, uma mentalidade globalista. Né? São globalistas. E o que está acontecendo no mundo hoje é assim, quando o império vai cair, ele não cai sem antes ter um conflito, né? E isso vai destruir a atual ordem, vai levar a economia ao colapso total para que surja um novo modelo econômico no mundo, né? Porque ainda não está totalmente defasado, destruído os Estados Unidos. E das cinzas eles vão reerguer um novo sistema no mundo, como aquela capa do Economist da Fênix, não é? E os Estados Unidos está acontecendo isso. E a matéria mostra isso. Os Estados Unidos hoje, junto com o Reino Unido, está instigando Hong Kong a questionar o sistema chinês. Hong Kong já foi tomado pela China, mas eles estão criando ali dentro protestos para desestabilizar a China. Outro detalhe, eles querem causar um conflito em Taiwan, estão apoiando Taiwan e dizem que vão estar lá para ajudar Taiwan se a China tentar tomá-la. É para desestabilizar a China, porque ali na região também passa 1/3 do comércio mundial, né? Formaram alianças militares ali na Ásia Pacífico, entre Japão, Austrália, Índia, né, a Coreia do Sul e Nova Zelândia, e vão continuar com isso. Agora estão instigando e se mostrando mais agressivos contra a Rússia, porque eles vão eles vão criar um caos generalizado. Né? Eles estão se debatendo com toda a força, por quê? Porque para eles não aceitarem que eles não ditam mais as regras no mundo e que as nações não vão mais obedecê-los cegamente, agora eles estão reformulando o mundo. Ao mesmo tempo que eles estão também criando uma aliança no Oriente Médio, não é? Qual é a aliança? O governo americano está criando uma aliança militar entre Israel e os países árabes, no caso 10 nações árabes, e eles vão criar uma coalizão militar aérea para enfrentar e se defender das ameaças iranianas do Irã. Ou seja, olha o número, são 10 nações árabes e mais Israel numa aliança instigada e financiada e orquestrada pelos Estados Unidos, claro, debaixo dos acordos de Abraão do Jared Kushner, né, do Jared Kushner. Então, esse poder nos Estados Unidos ele está aí justamente para isso. Eles vão reestruturar o mundo. É de propósito isso. Eles vão sair do seu poderio e vão dar lugar à ordem multipolar de Apocalipse 17. Deixo para vocês aí essa análise geopolítica e não é para que vocês temam, mas para que vocês apreciem e saibam que está se aproximando o tempo da nossa redenção. Se inscreva no canal e curta e compartilhe o vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.